Aqui no YouTube já deve ter um monte de vídeos sobre branding, mas nenhum desses vídeos explica de uma forma tão prática que nem eu vou te explicar aqui hoje. Eles apresentam teorias, falam as mesmas coisas, o ChatGPT vai te responder e não ensina nada novo pra você. Mas essa aula aqui é diferente, você vai aprender na prática o jeito que os grandes players fazem branding. Então eu vou te ensinar como fazer uma marca pessoal forte e se destacar dos outros. Eu quero te mostrar aqui 5 técnicas que você vai aplicar para construir a sua marca pessoal. Primeira coisa, uma marca forte é quase uma religião. Então por isso que você precisa de um mantra, de alguma crença. É aquela frase que você vai repetir tantas vezes que vai entrar na mente da pessoa, que quando o seu seguidor ouvir alguém falando, vai lembrar imediatamente de você. E por que eu falo que uma marca forte é quase uma religião? Porque se você parar para pensar, todos os itens que eu vou mostrar aqui, as religiões também têm. E um mantra, por exemplo, Deus é fiel, a fé move montanhas. Tem vários mantras dentro da religião. Agora eu quero que você perceba o mantra das grandes players aqui do marketing. Temos o Ícaro de Carvalho com seu mantra de me dê 10 anos. Temos o Joel J com o mantra de o trabalho devolve. Temos Luana Carolina com o mantra bom você se torna ou sucesso é treinável. E vários outros grandes players também têm. Agora eu quero te mostrar por que isso funciona, qual que é a explicação psicológica disso, a explicação oculta disso. O que está por trás dessa técnica? O que está atrás dessa técnica é chamado de viés da confirmação. As pessoas já acreditam em algo secretamente, mas elas têm medo de falar o que elas acreditam. E quando você fala isso por elas, você se torna o porta-voz delas. E percebe também que esses mantras são mantras que, quando as pessoas estão passando por dificuldade, elas lembram desses mantras e vão reafirmar esse valor. Deus é fiel. Vai reafirmar a sua fé nos momentos de dúvida. Então o mantra funciona como uma ponte. Quando mais o seguidor repete, mais ele sente que está se tornando a pessoa que ele quer ser no futuro. E isso alivia a dor pela qual ele está passando. Por isso que o mantra é essencial. Então tente fazer o seu mantra para nos momentos de dificuldade essa pessoa lembrar de você e se reerguer. Porque assim ela vai ver você como uma pessoa ainda mais especial. Agora eu quero dar um exemplo. Vamos supor que você é do nicho da psicologia. Um mantra pode ser o seguinte: tudo que você nega vai contra você. O que você aceita te transforma. Ou seja, quando a pessoa estiver reprimindo sentimentos, vai ser ruim pra ela. Agora, quando ela aceitar esses sentimentos que ela estiver sentindo, se ela estiver sentindo raiva, medo, ela vai evoluir. Então, sempre que ela passar por um momento de dificuldade e ela aceitar os sentimentos, ela vai lembrar de você. E é assim que você começa a se tornar uma marca irresistível. O segundo item são os descrentes, são os seus inimigos. Toda história tem um herói e tem um vilão. Quando você tem um vilão, você consegue deixar a sua comunidade e os seus seguidores ainda mais unidos. Mas quem que é esse vilão? Pode ser a preguiça, pode ser a burocracia, pode ser a falsidade das redes sociais, pode ser os gurus da internet, como por exemplo, no meu caso são os gurus da internet. Eu não gosto deles. Eles usam um monte de gatilhos e no final não te ensinam nada. Então eles são os meus inimigos. E quando eu falo que eles são os meus inimigos, eu atraio também quem não gosta deles. Então você tem que traçar uma linha no chão e falar: quem tá comigo, quem tá fora dessa linha são os meus inimigos. E agora eu vou explicar o conceito profundamente. Biologicamente, o ser humano evoluiu em tribos. Para a tribo sobreviver, ela precisava saber quem que eram os inimigos. Então ter um inimigo comum libera ocitocina, que gera a união dentro de um grupo, e a adrenalina contra o grupo externo. Sem um vilão, a tribo não tem propósito. Então agora eu quero dar um exemplo se você é um psicólogo. Seu inimigo pode ser a positividade tóxica. Você pode falar mal de como as redes sociais são falsas, como essa comparação tá fazendo mal para as pessoas. E você se posiciona como uma pessoa que gosta de naturalidade. Agora o terceiro ponto, lembre-se dos sinais. São os rituais. Sabe quando você passa na frente da igreja e faz o sinal da cruz? É automático. É um ritual de que você pertence a essa religião, de que você pertence a essa comunidade. No digital você também tem que ter o seu ritual. Pode ser ler um livro em determinada hora do dia, pode ser tomar um café em determinada hora do dia, é começar um vídeo com estalo de dedos, pode ser qualquer ritual. Pode ser um formato de vídeo que só você tem, que é característico seu. Pode ser várias e várias coisas. Depois eu vou te dar alguns exemplos. Então quando você cria esses rituais, você vai virar um hábito na vida de quem te assiste. Se não fizer esse ritual um dia, eles vão começar a te cobrar, falando: cadê? Agora, por que os rituais são importantes? Eles vão gerar retenção e engajamento. Eles vão criar um micro compromisso. Se a sua audiência participa desses rituais, ela está ainda mais propensa a comprar de você.
Ela tá investindo tempo em você e na sua marca. E quanto mais ela investe esse tempo, maior a chance dela não te abandonar e comprar os seus produtos. Eu quero dar um exemplo aqui de ritual do Ícaro de Carvalho. É um copywriter. Todos os dias ele escreve religiosamente nos stories dele. Ele abre uma caixinha de pergunta e responde, e isso durante anos. Então todo mundo sabe que o stories do Ícaro de Carvalho vai ter caixinhas de resposta. Esse é um dos rituais que ele fez. Vou dar outro exemplo para o nicho da psicologia. Toda vez que você for para o banheiro e estiver escovando seus dentes, quando você terminar de escovar seus dentes, você olha pro espelho e dizer mentalmente: hoje eu não desisti de mim. Ou hoje vai ser um dia bom. Hoje eu não vou desistir. E toda vez que o seu cliente for pro banheiro, olhar pro espelho, ele vai se lembrar de você agora. É assim que isso se torna um ritual. Quarto ponto, vocabulário, a linguagem secreta. Você parar pra pensar, todos os amigos têm uma gíria secreta. E uma marca forte tem a mesma coisa. Você tem que parar de usar os nomes que todo mundo usa. Você tem que batizar as coisas. Eu quero dar um exemplo. No Pilates, eu faço Pilates. E no Pilates tem um antiderrapante. Só que minha professora não chama o antiderrapante de antiderrapante. Ela chama o antiderrapante de fofinho. E agora eu não consigo mais falar que isso é um antiderrapante. Eu só falo que isso é um fofinho. E parece ser muito besta. Mas realmente fica na cabeça isso. E é um vocabulário muito bom. Mas fica na cabeça e toda vez que você vê um antiderrapante, você vai pensar no fofinho que vai lembrar da sua professora. Então batize as coisas. Dê nome às coisas. Porque vai virar um grupo exclusivo. Vai virar uma piada interna entre você e seu seguidor. E quem estiver de fora não vai entender. Eles vão ficar curiosos para saber o que significa isso. Agora eu quero dar o exemplo do Érico Rocha. No Érico Rocha tinha as faixas. Faixa verde, faixa roxa, faixa preta. E só quem era da tribo do Érico Rocha sabia o que tem que fazer para ser faixa verde, o que tem que fazer para ser faixa preta e assim por diante. Agora o quinto item é o totem visual. Por exemplo, uma cruz. É aquilo que as pessoas vão bater o olho e lembrar de você. Pode ser um boné, um óculos, um penteado, uma roupa, uma cor. Você tem que escolher um elemento visual e repetir ele todas as vezes. Para quando algum seguidor seu estiver fazendo alguma outra coisa, ele lembrar de você. Então eu quero dar um exemplo aqui, o Leandro Ladeira. O Leandro Ladeira tem um cabelo bagunçado. Ele usa isso como branding, ele usa isso como a marca dele. Porque toda vez que alguém vê alguém com o cabelo bagunçado, vai lembrar do Leandro Ladeira. E esse é um dos estilos dele. O El, professor da oratória, se vestiu como professor do La Casa de Papel. E foi assim que ele conseguiu se tornar mais famoso. Ele usou um totem visual, ele usou o visual das pessoas, para as pessoas lembrarem dele mais fácil. Tem que ser alguma coisa que as pessoas vão ver e vão lembrar de você. Pode ser uma camiseta específica, um animal específico. Por exemplo, o Paulo Cuenca usa a abelha para simbolizar a marca dele. Esse é um dos elementos visuais da marca dele. Peaky Blinders usam boinas. E toda vez que você vê uma boina, você deve lembrar dos Peaky Blinders. Então, o visual é muito forte e esse é o quinto elemento. O sexto e último elemento é a capacidade de contar histórias. O que seria de uma religião sem histórias? As histórias são os que entram na cabeça das pessoas. E você tem que ter a história que une a sua tribo. A história de quem você é. A história da criação. É o chamado storytelling. E se você quiser aprender profundamente sobre isso, eu tenho um vídeo no meu canal. Um vídeo profundo e extremamente prático. Para você entender de uma vez por todas. E não ficar mais assistindo esses vídeos na internet que não ensinam nada. Esses gurus da internet. Então, se você quiser aprender profundamente quais técnicas os players usam para persuadir e vender na internet, clique no link da descrição, que tem todo o meu material gratuito para você aprender de forma autodidata. E também tem o meu número se você quiser que eu corrija alguma copy sua de graça. Vá na descrição, no primeiro link da descrição, e depois assista o meu vídeo sobre storytelling. Agora que você vê o jogo, você não consegue mais desver o jogo. Até a próxima.